Ô Débora, deixa eu trazer aqui junto conosco a Renata Varandas aí em Brasília, porque daqui a pouquinho deve começar uma entrevista coletiva organizada pela Controladoria Geral da União para tratar de um dos assuntos que mais tem dado o que falar desde o governo passado, mas ainda neste governo, que é a questão das regras de lei de acesso à informação e aquele famigerado sigilo de 100 anos que muitas vezes foi usado para qualquer tipo de informação e não para aquelas que de fato tem algum tipo de sensibilidade. O que deve vir por aí, Renata? É isso, Yuri, exatamente isso. E vamos lembrar até que era uma promessa de campanha do presidente Lula. Lembra que era derrubar esse sigilo de 100 anos? O que vai acontecer? A CGU ela vai criar vários procedimentos para que, de fato, esse sigilo ele seja declarado por 100 anos. Porque o que estava acontecendo? Tudo era motivo de decretar sigilo de 100 anos. A Lei de Acesso à Informação, que a gente chama de LAI, né, ela, de fato, ela permite que sejam decretados 100 anos de sigilo em caso de informações pessoais. Só que são informações pessoais que não têm interesse público. Informações pessoais de interesse público não faz sentido você ter uma lei de sigilo de 100 anos se aquela informação tem interesse público. O que começou a acontecer? No governo passado, por exemplo, qualquer tipo de informação virava motivo de entrar na lei do sigilo de 100 anos. Então, ia de cartão de vacinação do Bolsonaro à entrada em prédio público. A gente se lembra que entrada das pessoas no Palácio do Planalto, nos ministérios, isso virou sigilo de 100 anos. Mas o que me falaram na CGU? Tem um erro de procedimento aí. As pessoas começaram a ficar mal acostumadas. Porque como era mais fácil você colocar um sigilo de 100 anos, você não precisava fundamentar o porquê daquele sigilo estar em 100 anos. Então, era mais fácil ali você simplesmente enquadrar ali, botar tudo na mesma gaveta. Agora, o que a CGU vai fazer? Não, agora é preciso sim fundamentar. Por que essa informação precisa ter 100 anos de sigilo? Então, na prática, vai começar a dar mais trabalho para o funcionário que vai decretar ali um sigilo tão extenso. A ideia é fazer um sigilo de 15 anos. Isso não significa, por exemplo, que você não possa entrar com um pedido de revisão e pedir para estender, por exemplo, por mais 15 anos. Então, você pode ir fazendo isso. Mas o que não tiver um pedido muito bem fundamentado para que seja 100 anos, vai ser para 15 anos. Agora, veja bem, se justiça seja feita, eu falei do governo passado que tudo era motivo de decretar sigilo, aí, primeiramente, a CGU fez assim, não, vamos melhorar a qualidade dessa informação. Agora, com o governo Lula, o que aconteceu foi que também tem a mesma quantidade de informação, tem um monte de processo de sigilo de 100 anos, mas com outros assuntos. O que eles fizeram? Agora a gente vai mandar um projeto de lei para a Casa Civil, para que a Casa Civil, agora nos próximos dias, analise e mande para o Congresso. Até que esse projeto seja votado, aí vem essa regulamentação aí feita pela CGU, que vai ser anunciada daqui a pouco na coletiva. É agora, isso. 4h30. Inclusive, coletiva que está começando agora, foi só a Renata Varandas trazer o assunto que o ministro também começou a falar. Vamos ouvir um pouquinho do que está dizendo o ministro Vinícius Marques de Carvalho, titular da Controladoria Geral da União. Que depois de um período de retrocesso que todos nós entendemos que aconteceu no Brasil em anos recentes, a agenda de transparência e governo aberto ressurge recentemente no Brasil como uma agenda que deve, obviamente, ser aperfeiçoada e ser ampliada, respeitando os limites, e desses limites que a gente, às vezes, tem que conversar, como o que a gente vai conversar aqui hoje, relacionados, por exemplo, à proteção de dados pessoais relativos à intimidade, à honra, à imagem das pessoas. E isso também faz parte, obviamente, de uma concepção democrática de sociedade que prevê a garantia de direitos individuais, como esses, que estão previstos, inclusive, no artigo 31 da nossa Lei de Acesso à Informação, que prevê a possibilidade de estabelecimento de sigilos
de até 100 anos para informações relativas a dados pessoais relacionados à intimidade, à imagem e à honra, como eu mencionei agora há pouco. Desde que, obviamente, essas informações elas não sejam informações de interesse público que se sobreponha, eventualmente, dependendo da análise de cada caso, porque essa discussão é muito difícil de ser feita em tese, que se sobreponha a esse interesse individual relacionados a esses tópicos que eu mencionei agora há pouco. Bom, logo que nós chegamos ao governo, vocês acompanharam um período inicial de revisão de uma série de situações de sigilos que nós consideramos, e quando eu digo nós, eu estou falando aqui em nome de toda a equipe da CGU, inclusive e principalmente da área técnica da CGU, que nós consideramos sigilos indevidos. Parte desses sigilos se relacionavam ao argumento do artigo 31 da lei, que é esse artigo do sigilo de prazo máximo de 100 anos. Nós fizemos a revisão de vários desses sigilos e, em função dessa revisão, nós elaboramos 12 enunciados que foram, logo no ano passado, no começo do ano passado, se eu não me engano, acho que fevereiro, abril do ano passado, foram estabelecidos. A partir desses enunciados, nós também tivemos um decreto do presidente Lula que reforçou as competências da CGU em matéria de organização e de coordenação da agenda de supervisão da aplicação da Lei de Acesso à Informação. Eu estou falando isso porque esse ponto é relevante para um dos enunciados que eu vou anunciar daqui a pouco. E, a partir daí, nós tomamos algumas iniciativas que foram também bastante relevantes. Bom, nossa equipe vai continuar acompanhando essa entrevista coletiva do ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho. Lembrando, né, Débora, que como a Renata Varandas estava explicando, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, ela é fundamental para nós, jornalistas, mas para qualquer cidadão que quiser a informação que quiser. Muitas vezes, não só pelo fato da imprensa noticiar algo com base na LAI, mas muitos cidadãos conseguem informações relevantes que daí sim influenciam o debate, seja nas eleições, seja para a modificação de políticas públicas, enfim, é exercício de cidadania na veia.